Oi, nesse vídeo a gente vai falar da atividade de apoio da videoaula 15 da disciplina de inglês, mas antes, vamos ao Joel explicando um pouco sobre o EAD Vídeos. Por que ser um apoiador classe A do EAD Vídeos? Porque somente os apoiadores classe A têm acesso a materiais exclusivos, como esses resumos em PDF, e a vídeos de resolução de exercícios, vídeos de resumos das disciplinas, simulados e muito mais. Acesse eadvideos.com.br e venha fazer parte do maior grupo de estudos da Univesp. É isso aí. Lembrando que você que pode e quiser, você pode contribuir ali com a gente com o Pix que está aparecendo aqui na tela, ou com Valeu Demais aqui no canto, né, da tela, que é uma opção aqui também para você que está assistindo a gente do YouTube. Vamos então à questão. Em uma situação em que se queira dizer que nunca se foi a determinado lugar, a Europa, por exemplo, a alternativa correta é. Então aqui ele está falando que vai à Europa, só que você quer dizer que você nunca foi. Se você nunca foi, claro que isso não está no futuro, não quer dizer que você não vai, e não quer dizer também que isso está no presente, que você não está indo agora. Então a gente não está falando de presente nem de futuro, mas sim de passado. Então, por causa disso, a gente pode analisar as alternativas e já descartar todas as que falam de presente e futuro. Porque se eu disser que eu nunca fui, nunca se foi a determinado lugar, isso significa que eu estou falando do passado. Eu posso dizer que eu nunca fui ao Rio de Janeiro. Não fui, entendeu? No passado. Não quer dizer que eu não estou indo agora e não quer dizer que eu não irei no futuro ali. Então, a gente tem as 5 alternativas. I have never been to Europe. I will never go to Europe. I didn't go to Europe last year. I usually go to Europe. I never go to Europe. Bom, o que a gente tem aqui que está falando de presente? Olha só, a gente tem um will aqui. Então, I will never go to Europe. Europe, né? Então, eu nunca irei para a Europa, dizendo do futuro, né? Então, nunca irei para a Europa. Não quer dizer que eu nunca fui, né? Então, aqui a gente já descarta. Esses outros dois, eles estão também num tempo que não é passado, porque eu estou falando aqui, ó, no segundo, né? Aliás, na quarta, I usually go to Europe. Eu geralmente ou eu frequentemente vou para a Europa, né? I usually go to Europe. Então, eu vou frequentemente, eu vou geralmente para a Europa. Isso é presente. Estou falando no momento da fala. Não estou dizendo que eu já fui bastante na Europa, nem que eu irei bastante para a Europa. Estou dizendo que agora, no presente, é uma realidade que eu vou com frequência para a Europa. Então, aqui é tempo presente, né? Não é passado. E a última diz I never go to Europe. Então tá dizendo aí que eu nunca vou para a Europa. É a mesma ideia aqui do de cima, né? Só mudou o advérbio de frequência. Em vez de usar usually, frequentemente, eu usei o never para falar nunca. Então, eu tô falando da frequência com que eu vou para a Europa. Ou nunca, ou sempre, né? Não importa, aqui a gente está falando de presente. A ideia aqui não está se falando, citando uma coisa que aconteceu no passado. Está se falando de uma coisa atual, de uma realidade atual. Então sobrou para a gente aí a primeira e a terceira. A primeira é o I have never been to Europe e I didn't go to Europe last year. Bom, I have never been to Europe. A gente poderia traduzir isso como eu nunca estive na Europa. E a segunda, aliás, a terceira diz que eu não fui para a Europa no ano passado. Olha só a diferença das duas. Eu nunca estive na Europa, e que é a primeira aqui, e a segunda diz: eu não fui para a Europa no ano passado, né?
comparando as duas coisas. E o que a gente quer aqui é dizer que nunca se foi a um determinado lugar. Qual que tem mais chances de ser a correta? A segunda, ela diz que eu não fui para a Europa no ano passado. Mas não quer dizer que eu não tenha ido no ano retrasado ou em anos anteriores. Não dá essa ideia. Eu só estou dizendo que no período do ano passado eu não fui, mas não quer dizer nada sobre antes disso. Eu estou falando do passado, estou falando que eu não fui para aquele lugar, no caso a Europa, no ano passado, mas o que eu quero deixar aqui é uma coisa em aberta. Eu não quero especificar esse quando, eu só quero falar que eu não fui e dar esse sentido de nunca. Então aqui, esse caso aqui da 2 também não se enquadra porque a gente está usando o Simple Past. E o Simple Past ele é para coisas que terminaram, começaram e terminaram no passado, ou coisas que já terminaram e estão finalizadas, que começou e morreu no passado, né? Não, e geralmente o Simple Past também tem essa ideia de determinar quando que aquilo aconteceu. Para falar que eu nunca fui para aquele lugar, eu preciso de um outro tempo verbal. Eu preciso usar um tempo verbal que não fica com essa especificação de o que aconteceu. Na verdade, quando aconteceu. Então, aqui, para a gente falar que nunca foi para algum lugar, o caso melhor é o present perfect. Ou seja, eu vou usar um have aqui junto para acompanhar o que aconteceu ali no passado. Se eu estou falando que eu nunca fui, de novo, tem que dar a ideia de acontecer no passado, só que ali a gente deixa indeterminado. Por isso aqui a ideia do have. Então, a gente usa aqui o present perfect. E aí, a alternativa que se enquadra melhor é a primeira, porque a gente está usando o present perfect para uma ação que ocorreu num tempo não especificado no passado, e esse tempo exato ele não é importante, né? Então, a gente usa o present perfect aí para indicar que a gente nunca fez alguma coisa, porque aí a gente não se preocupa em falar quando a gente não fez, a gente simplesmente fala que, ó, isso eu nunca fiz, né? Então, I have never do tal coisa, né? I have never been tal coisa. Então, a gente usa o present perfect para falar de coisas que a gente nunca fez. E aí, nesse caso, o present perfect precisa do have e o verbo tem que estar no particípio passado, né? Que é no caso aí o been, né? Então, a gente tem aqui como correta realmente a primeira alternativa. Espero então que tenha ficado claro. Gostaria de pedir mais uma vez que você curta, compartilhe esse vídeo, comente, coloque aí seu comentário, se inscreva no nosso canal e nos apoie aí com qualquer quantia se for possível. Eu agradeço por ter visto até aqui e obrigado.